Bom dia, irmãos, tudo bom? Bom dia para quem está nos assistindo em casa. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes. Todo domingo a gente tem o privilégio de estar aqui nos reunindo. E esse culto que a gente está tendo agora vai ser muito especial. O Fábio vai falar depois mais um pouquinho sobre ele, o nosso culto da família. E, para começar, nós queremos ler um texto com vocês. Onde é que ele está? Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 26 a 29. A gente quer convidar vocês, igreja, para que a gente agradeça. Agradeça ao Senhor por esse amor dele que nos une, pela graça dele que nos une, pelo sangue dele que nos une e faz sermos uma família só. Vamos agradecer? Senhor, obrigada pelo privilégio, Senhor, que temos de sermos todos seus filhos, pelo privilégio de sermos uma família na fé. Obrigada, Senhor, pelo teu amor derramado através do teu Filho, Cristo Jesus, na cruz por nós, Senhor. Obrigada por esse privilégio, obrigada por essa graça, obrigada por podermos estar aqui livremente essa manhã, contigo e com a nossa família. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E como um domingo especial, a gente também tem uma presença especial de um grande amigo, um músico, líder, pastor. Aí está se preparando para ser pastor, né? Está fazendo aí, está estudando. É um cara especial, Alexandre Magnani. A gente vai ter hoje a presença dele, a banda dele. Depois ele vai apresentar os meninos, nos conduzindo nas canções, nos louvores. Vamos ficar de pé, vamos ficar à vontade aí e vamos louvar a Deus. Oi, gente, boa noite. Boa noite, não, bom dia. E olha que eu dormi cedo. Estou feliz demais de estar com vocês aqui, que tempo especial. De poder conhecer a Igreja Presbiteriana em Perdizes. Eu moro aqui do lado, na Caraibas. Quem é aqui do bairro sabe. E fazia um tempo que eu queria vir aqui cultuar ao Senhor junto com vocês, né? Numa oportunidade, e eu creio que o Senhor preparou esse tempo, né? Para a gente estar junto. Eu venho lá da Igreja Batista do Morumbi, trago um abraço do pastor Lisânias para todos vocês, para o pastor Robson, para o Fábio, para todo mundo. O Fábio já esteve lá na Morumbi ministrando o louvor também, nos abençoou demais lá. E aí eu gostaria de me juntar a vocês, retribuir um pouco daquilo que vocês têm feito aqui nesse bairro e para fora desse bairro. Eu fui abençoado através do Robson com o encontro do City to City aqui também, e através da amizade a gente se fala online e a gente tenta marcar um café, mas a agenda do Robson é muito disputada. E aí a gente vai um incentivando o outro na caminhada do ministério. O Fábio disse, eu sou amigo do Fábio, não sei, cara, um tempão, uns 15 anos pelo menos, e eu, um fã da banda Tanlan, o Fábio ia com a Tanlan ministrar o louvor lá na Igreja Batista em Perdizes, que eu já servi, e através dali a gente começou a nossa amizade. Eu queria apresentar os meus amigos para vocês, pode ser? Então, aqui à minha direita na bateria, Will Ponte. No baixo, N. E na guitarra, João Elbert.
Tem aquele texto da Bíblia que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. A gente tem uma pessoa aqui na nossa banda que é assim também. O nome dele é Adriel. Sem ele, nem nesse microfone eu consigo falar. Ele está ali sentadinho, escondido. Adriel Bismarck. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nesse tempo, nas nossas vidas. Vamos lá. Seguimos nas palmas assim com alegria, adorando ao nosso Deus. O amor de Deus é infalível, é por isso que nós cantamos e o adoramos. O nosso Deus é bom. 1, 2, 3, oh!
não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei que me amas. Teu amor não falha, não. Se o vento é forte e profundo é o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, não, não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não. Canta assim, ó. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, 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 oh. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, não. Louvado seja o nome do Senhor, amém.
Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti, tua bondade. A bondade me seguirá, Senhor, tua bondade. A bondade me seguirá, Senhor. Eu creio, Deus, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente.
Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Colossenses 3:13. O Senhor convida a gente a refletir sobre perdão. Perdão que é tão difícil para nós, né? Muitas vezes. E às vezes a gente nem consegue nem imaginar o impacto de não perdoar, né? Eu tenho uma experiência de infância em que a minha mãe e meu tio, vizinhos, eles tinham um problema entre os dois e isso impactou demais a minha vida e a do meu primo, que a gente era vizinho, a gente não conseguia se falar e a gente estudava na mesma escola e ele teve leucemia. E um dia a professora chegou e falou: quem pode ajudar ele? Né? E eu tive muita dificuldade, né, em levantar a mão aquele dia. Eu falei: eu vou ajudar, eu vou enfrentar o meu tio. E eu entrei na casa dele, ensinei ele. E depois a gente começou a brincar e ele me pegou e falou: o que você está fazendo aqui? E eu fui embora, mas eu fiz a minha parte. E passou o tempo e eles não sabiam o que a ausência de perdão estava impactando na vida das outras pessoas. Esse meu primo morreu, né, pela leucemia, mas isso sempre toda vez que eu me vejo na situação deles, dos dois, eu reflito sobre o que às vezes a gente não perdoa outra pessoa pode estar impactando outras pessoas e a gente não consegue enxergar isso. Então o Senhor colocou no meu coração dividir isso com vocês e que a gente faça essa reflexão, né? O perdão, ele vai muito além do que a gente consegue imaginar. Vai muito além, pode estar impactando tantas pessoas, né, sem que a gente consiga enxergar. Então, a importância do perdão é magnífica, né? Só o Senhor mesmo para nos colocar isso. É isso. Bom, irmãos? Orar? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer imensamente por essa palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Que essa mensagem realmente venha impactar, que a gente saia daqui hoje transformado, ciente de que a importância do perdão vai muito além daquilo que a gente pode imaginar, muito além. Que o Senhor esteja sempre quebrantando nossos corações, nos capacitando, dando sabedoria, muito discernimento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós perdoamos porque Ele perdoou. Eu lembro de quando um descendente de Caim falou: quem zombar de mim, eu esqueci o nome dele. Quem zombar de mim, 7 vezes 7 eu vou lá e me vingo. E ele disse isso para as mulheres dele. Eu achei aquilo. E aí não à toa Jesus lá na frente diz para a gente perdoar. E aí Jesus fala: quantas vezes? 70 vezes 7. E como foi dito aqui, a gente só consegue fazer isso através do amor de Jesus e através do Espírito Santo agindo em nós. E nós perdoamos porque Ele nos perdoou, Ele nos comprou. Foi um alto preço. Foi um alto preço. Deus mandar o seu único filho, tirar ele do trono de glória para se fazer gente como a gente. E se você não entende o que é gente como a gente, é só lembrar o que o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou. Nós somos nada, se não for a graça de Deus agindo em nós. Essa canção que eu vou adorar o Senhor e compartilhar com vocês fala sobre perdão. E sobre a liberdade que o perdão nos dá, nos concede. O perdão de Cristo, que só Cristo pode nos dar. Eu espero que te abençoe.
firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo. És meu Salvador e Redentor, livre eu sou através deste amor que me restaurou e me limpou. A minha fé firmada está em ti, Jesus. Refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, oh meu Deus. Refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor.
irmãos, todos que estão aqui, aqueles também que nos acompanham pela internet. Você que trouxe seu filho, sua filha, suas crianças, nossos professores estão ali para poder estar junto com elas nesse minutinho, nesses minutos onde elas aprenderão um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Então é só você, quem está ali é a Gabi que está ali. É só levantar a mão, olha, a Gabi está ali de amarelo, não tem como você errar, só você levar teu filho ou tua filha lá. Hoje é um dia muito especial para a gente. Faz parte de um sonho nosso, em vários aspectos. Primeiro, quando a gente fala de culto da família, a gente às vezes tem uma visão muito singular da palavra família, né? Com apenas um aspecto biológico. Depois a gente expande isso para a parte afetiva e a gente esquece um pouco da família da fé, de uma nova família que o Senhor nos chama para a gente viver e para a gente ser. Então hoje é bem especial, porque a mensagem de hoje é uma mensagem que eu espero que seja uma mensagem de esperança ao coração de todos vocês. O nome da mensagem de hoje, o tema é Famílias podem mudar? Famílias podem mudar? Filho de peixinho, peixinho é, em outras palavras. Será que é assim mesmo? Será que é isso? Bom, vamos ver o que o Evangelho nos responderá. Gostaria que você fechasse seus olhos. Aliás, vamos primeiro ler em Gênesis, no capítulo 11. É uma leitura, vai ser um pouco extensiva essa leitura, com alguns nomes estranhos. Era o nome das pessoas da época. Vou pregar um pouquinho sobre genealogia. Eu sei que a gente sempre pula essa parte da Bíblia quando a gente está lendo isso lá nos livros das genealogias, e ainda mais com alguns nomes estranhos. Então, já peço desculpas se eu tropeçar em alguma pronúncia, mas vou me esforçar. Em Gênesis, no capítulo 11, a partir do verso 10, serão 21 versículos. Vamos lá. Se você não trouxe a Bíblia, é só acompanhar aqui com a gente está lendo na versão NAA. Diz assim a palavra de Deus: são essas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Lembra de quem Sem era filho? Só alguns, de novo. Eu gosto de fazer essas perguntas no meio para reforçar a EBD, vocês já sabem disso, né? Até o Magnani fez uma pergunta e ninguém respondeu, né? Mas, enfim, tem a EBD para isso. E depois, depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber, e depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg, e depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu, e Reu gerou, e depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e, vamos ler isso juntos? Vocês vão ver na narrativa que não termina mais com a morte, e ele morreu depois de tantos anos, e ele morreu depois de tantos anos, conforme a genealogia escrita por Moisés, Gênesis 5 e 10, eles seguiam essa narrativa. Ele está falando de descendência, ele está falando de legado. Continuemos. Reu viveu 32 anos e gerou Serug, e depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 39 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou... Gente, é para repetir, para ficar legal. Tá. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão. Aí é onde a gente vai falar um pouquinho sobre a família dele. Naor e Arã, são essas a geração de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai. Vamos falar um pouquinho sobre ela também. A mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá.
Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Feche seus olhos, oremos. Pai, fale conosco, porque nós carecemos da Tua palavra. Não apenas para um alimento, para uma certa vaidade religiosa, que a gente chama de progressão espiritual, pelo fato da gente achar que a gente sabe mais que os outros, mas a gente precisa da Tua palavra para que ela transforme nossa vida, nosso caráter, porque sem ela nós não somos capazes de discernir um palmo à nossa frente. Então nos ajude, que a Tua palavra é que ilumina os nossos pés nessas caminhadas da vida que são tão dolorosas, na caminhada nessa jornada de ser família. Peço que humildemente o Senhor me use, que o Senhor fale comigo também e fale com todos, que o nosso coração seja essa terra fértil, para que quando a Tua palavra for lançada, ela possa transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Em nome de Jesus. Amém. Deus pode mudar famílias? Famílias podem mudar? Sim, a resposta é sim. Deus pode mudar. O grande problema nosso, que é o grande perigo, é o que a gente chama isso de falta de esperança. A gente acha que pessoa tal, pessoa Y, por ter vivido assim, por ter sido assim, eles talvez não mudarão. E a gente usa um tal de determinismo e a gente acha que aquela pessoa ela nunca mudará. Tanto é, quando acontece alguma coisa e a gente quer provocar o cônjuge, né, através da criação, um problema ali parental, mas a gente deixa isso para depois, a gente fala se é filho de peixinho, peixinho é igual seu pai, né, igual sua mãe, mas nunca é quando há um elogio. Já perceberam isso? Nunca é quando elogio. Nossa, você é tão inteligente quanto o seu pai. Alguém falou isso? Alguma esposa? Algum marido fala, nossa, você é tão linda quanto a sua mãe. Aí os maridos são mais românticos, falam também isso, né? Não, também. Enfim, é sempre quando a gente fala que o filho de peixinho, peixinho é, ou igual a sua mãe, igual ao seu pai, quando a pessoa ali, ela sei lá, desaponta, quando o filho ali, ele faz a gente lembrar de alguma coisa que a gente não gosta muito. E esse problema do determinismo, a gente acha que as pessoas nunca podem mudar. E quando a gente acha que as pessoas podem mudar, a gente, às vezes, utiliza de nossos métodos para promover mudança na vida das pessoas. E se a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vê família, e família, o conceito de família, é um arranjo de pessoas. Antes, contava tudo a parte econômica da família, era a criação e tudo mais, fazia parte da família. Hoje a gente não fala mais só de laços biológicos, mas a gente fala também de laços afetivos. A gente fala sobre adoção de filhos adotivos e talvez, faço uma digressão aqui, talvez a gente precise repensar a beleza que é da adoção. A teologia da adoção nos ensina que existe um Deus Pai Todo-Poderoso que vincula com a gente, não porque a gente tem o mesmo laço biológico, e vincula com a gente, que é mal, através do amor. E às vezes, muitas pessoas aí entram no perigo do determinismo. Muitas pessoas têm medo da adoção porque acham que durante aquele tempo vivido fora do ventre, fora do lugar de cuidado, aquele garotinho ou aquela garotinha será mal para todo sempre e os pais não saberão lidar com isso. E eles vão dizer o seguinte, os pais, e pasmem, os cristãos falam isso, herança genética. Quase que, eu não ia falar da Neuza Itioca de maldição hereditária, não vou falar sobre isso, é quase que acreditar em maldição hereditária. E cristãos têm medo de adoção. Não faz sentido, nenhum sentido. Só porque não viveu no seu ventre, você acha que ele será mais puro porque viveu no seu ventre? É sério que a gente está falando disso ainda, em pleno 2023? Na época que... Não, sério? Como explica, então,
as quedas de nossos filhos. Foi gerado no seu ventre, foi gerado dentro da sua casa. Como explicar a nossa queda? A nossa criação não salva nossos filhos. Jesus Cristo salva os nossos filhos. É um fardo muito pesado carregar, botar nas costas que nós somos os responsáveis pela salvação de nossos filhos. Ao invés da gente interpretar pelo privilégio de saber que a gente, ao compartilhar a mensagem do Evangelho, nossos filhos, de acordo com a soberana vontade de Deus, eles serão salvos. E a gente bota que a responsabilidade da salvação da casa está no meu empenho, no meu desempenho. Esse é o grande problema da estrutura familiar hoje em dia, ou de toda a história. E aí a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vê a mesma coisa, pensamentos e ações para tentar arrumar o arranjo familiar, o arranjo social, de uma forma equivocada, pensando que pelo muito afeto que você pode dar, pessoas serão transformadas. Ou se você der um jeitinho e fazer aquilo lá, você redimirá a sua casa. Pais, filhos, não carreguem esse fardo messiânico do mito de achar que vocês são Jesus. Vocês não são. Isso é incrível, sabe por quê? Não te isenta da diligência que você tem de ter com sua família, de pregar o Evangelho, mas coloca todo o mérito e toda a promessa em cima de alguém que não falha. Porque o que acontece quando nossos filhos falham? Onde foi que eu errei? Sentimento de culpa. E por que o sentimento de culpa existe? Porque a gente sentou no lugar do Salvador. A gente achou que a gente era o responsável. Sentimento de culpa. E não só uma relação parental, mas relações conjugais, mas não só relações conjugais, mas relações também fraternais, e seja elas quais forem. Toda vez que a gente senta no trono do médico, do Salvador, quando a gente erra, a gente vai viver com a culpa. Onde foi que eu errei? Onde eu errei na minha educação? Imagine agora o filho ouvindo isso do pai. E o filho falando assim, meu pai não errou, mas eu olho para mim e eu acho que eu sou o culpado da tristeza do meu pai. Quão doloroso isso é para os filhos. Ouvir isso dos pais. E o filho está dizendo o tempo todo, pai, você não é o culpado, mãe, você não é a culpada, eu errei, eu falhei. E o filho se bota numa posição que ele causa dor em quem o ama. Isso não é sadio. Então, como a gente pode olhar a perspectiva da transformação de um arranjo familiar? Bom, 2 pontos aqui. Primeiro ponto, como não mudar a sua família, ok? Como você faz para não mudar a sua família? Segundo ponto, a gente vai presbiteriano, a gente pega em 3 pontos, né? Aqui eu vou pregar em 2, mas com 3 subtópicos, aí vai dar 6. Aí a razão ali é 3, tá bom? Segundo ponto, como Deus muda a família. Como não mudar a família. Como Deus muda a família. No primeiro ponto, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente não pode esquecer que dos enredos familiares, daquilo que aconteceu antes do período de Abraão. Vamos lá, esse texto está falando sobre a escolha de Abraão. A forma como Deus pinça pessoas na história de uma forma muito bela, até mesmo espantosa. Mas olhar para trás faz a gente lembrar de Adão e Eva. E vocês lembram do pecado de Adão e Eva. Seja a passividade uma inferência de Adão, ou seja, ali Eva sendo corrompida por uma pseudo-verdade. Isso não resolveu o problema da família, ou não resolveria, ou não seria uma estratégia para manter a família unida. Ali, Adão, de forma muito passiva, não faz nada, a Bíblia não menciona nada que Adão fez alguma coisa, enquanto Eva, proativa, ouvindo ali de Satanás, uma pseudo-verdade,
coloca aquele desejo por ser igual a Deus em primeiro lugar, e Romanos vai dizer que esse é o primeiro pecado, o pecado da idolatria, e a família ali se dissolve, e a partir daí a gente vai ver toda a história, inclusive a nossa, com marcas de uma família quebrada, inclusive a nossa. Então Adão e Eva erram, mas ainda assim Deus faz uma aliança, dizendo que o filho da mulher, o seu descendente, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, ele pisaria a cabeça da serpente. Haveria ali então a primeira promessa, uma promessa adâmica nesse proto-evangelho, um pacto com Adão, um pacto que fora feito no jardim, onde Deus falou assim, você tem que me adorar, que a gente chama isso de pacto espiritual, e depois o pacto familiar, onde ele teria de ter uma família, crescer e prosperar, então façam sexo e multipliquem, né? Eu vi alguém dando uma cutucada no marido, na esposa, mas deixa isso para o nosso outro tema, tá bom? Multipliquem, tenham filhos, tenham filhas. E depois Deus fala no outro pacto, no criacional, ele fala, agora trabalhem. E aí o homem erra, falha, a mulher erra, falha. Mas a promessa de Deus não é tirada ainda. Ainda há uma promessa de que a família, aquele arranjo social, seja por lado afetivo ou por lado biológico, eles ainda seriam um lugar de adoração, um povo que adoraria a Deus. Então Deus promete que ainda a família sobreviveria. E que através de um Redentor vindo da família, por mais que a família fosse disfuncional, haveria esperança. Esperança de ver a nossa casa adorando Jesus Cristo, de ver a nossa casa junto. Depois de Adão e Eva, a gente olha para quem? Para Caim e Abel. E a gente vê ali que não é os ciúmes ou o senso de justiça de Caim, ou resolver com as próprias mãos, algo que ele não gostou, que traria ali uma certa resolução de problema fraternal. E toda vez que a gente tenta resolver o problema com a nossa mão, o que a gente faz? Cometendo justiça própria, a gente mata aquele que nos fere, ou que a gente acha que está ferindo. Caim foi lá e matou Abel. E agora as famílias estão vivendo debaixo de uma maldição. Debaixo de uma maldição do pecado. Depois de Caim e Abel, a gente olha para a família de quem? Ainda assim, Deus ainda está com sua promessa sobre o seu povo, sobre a família de Noé, por exemplo. E está lá, Noé. E quando a gente olha para Noé, a gente percebe que não é através da vida religiosa de Noé que a família dele é salva ou que o mundo é salvo. Na verdade, 120 anos pregando o evangelho e apenas 8 pessoas entrarem na arca seria uma decepção para todo pregador do evangelho. Ei, pregando por 120 anos, apenas 8 pessoas entraram na arca. Não é atividade religiosa nossa, embora ela seja importante, não é atividade religiosa nossa que salva a humanidade, que conserta o mundo, que fazem famílias disfuncionais virarem funcionais. E aí, Noé, depois de 120 anos, ele entra na arca com a sua esposa, seus 3 filhos, e cada filho com as suas esposas, 8 pessoas. E ainda assim, no meio daquilo lá, Deus faz um pacto com Noé, que as famílias prosperariam, que haveria descendência, que haveria posteridade. Isso não é incrível? Mesmo os seus pais tendo falhado, mesmo Adão e Eva, mesmo Caim e Abel, mesmo Noé, ainda Deus faz um pacto que a família ainda prosperaria. Isso é incrível. E aí, Noé bebe, fica pelado, o filho vai lá, mostra para todo mundo, ainda erram no meio do percurso, mas a promessa de Deus sobre o seu povo ainda estava intacta, porque não é o nosso pecado que faz com que Deus não cumpra a promessa. Então, irmãos e irmãs, relaxem. Relaxem. Mas o que eu não estou dizendo que esse relaxar deva significar uma vida licenciosa, uma vida liberal, uma vida irresponsável. Uma coisa não está
contradizendo a outra. Viver de uma forma relaxada, descansada, viver o sábado não significa que você não tem de trabalhar na segunda-feira. Faz sentido? Viver o sábado não significa que você não deva trabalhar na segunda. Viver de forma relaxada com relação ao vínculo de Deus com a sua família não significa que você não tem que agir de uma forma que promova o evangelho dentro da sua casa. Depois de Noé, também tem mais um ponto ali que não é o tempo que resolve o problema da família. Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Como não transformar a nossa casa? Sermos passivos como Adão, ouvindo outras histórias como Eva, tentando resolver os problemas com as nossas próprias mãos, como Caim, através da nossa atividade religiosa, como Noé, e depois de um período longo, Deus vai dizer, depois mais ou menos de 1500 anos, vai aparecer ali a história da Torre de Babel, ou seja, não é a evolução que vai resolver o problema do arranjo social. Na verdade, Moisés vai dizer que o mal estava multiplicado sobre a terra. Beleza, evolucionistas, expliquem isso. A evolução não corrigiu o problema da maldição das famílias. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos evolucionistas, beleza? Por que você está dizendo que é o tempo que vai corrigir o problema da sua casa? Você está acreditando na evolução. Não é o tempo. É Deus no seu devido tempo. Não é o tempo que corrige, não é o por acaso vai. Como é que é essa música? O acaso vai me proteger. Não é o acaso que vai proteger a sua casa. Não, essa música está errada. Tem a licença poética. Não, mas o Evangelho diz que essa música está errada. Não é o acaso que protege. É Deus durante todo o tempo e todo o tempo protegendo a nossa família, a nossa casa, os seus filhos. Então você diz, eu digo, é questão de tempo. Deixa o tempo, vai resolver. Minha filha está passando por isso, meu filho está passando por isso, minha esposa está passando por isso. Relaxa, deixa o tempo. Não é o tempo. O tempo não resolve o problema da sua casa. É Deus no seu devido tempo. Faz sentido? Como não resolver? Não coloque a culpa no tempo. Isso não vai resolver. Não vai resolver. E aí a gente olha ali para Babel. E Babel, uma utilização de métodos modernos, engenharia, produção, e todo mundo falando a mesma língua, o sonho da utopia da família, achar que todo mundo tem que falar a mesma língua. Não! Babel falava a mesma língua, e o que aconteceu? Nada! Tudo aquilo que eles construíram não estava apontando para o céu, embora o sonho deles era que o nome deles fossem o quê? Conhecido em todo lugar. E aí, se você está com a sua Bíblia aí, abra lá em Gênesis 12, do 1, verso 3. Gênesis 12, do verso 1 até o verso 3. Tem aí, Fábio? Gênesis 12. Quando a gente olha para Babel, Babel está dizendo o seguinte: nosso nome será conhecido em todos os lugares. E eles trabalhavam de forma muito junto. Fábio, está aí? Gênesis 12, não está aí? Tá, sem problema, a palavra de Deus diz assim, o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da sua parentela e da sua casa, da casa de seu pai, vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, eu o abençoarei. E aí Deus diz, eu engrandecerei o seu nome. Não é Babel que fará que o nome da sua filha, do seu filho, da sua família será preservado na terra. Sou eu que farei o seu nome ser conhecido em toda a terra. Sou eu. O sonho de Babel era que o nome deles fosse visto. O que eu quero dizer com isso? Babel não representa, não deve representar para nós esse sonho utópico de todo mundo falar a mesma língua dentro de casa. Mas como assim? E a comunicação não é o problema dos problemas?
dos relacionamentos? Não, o problema dos problemas do relacionamento chama-se pecado. E claro que o pecado afeta a comunicação, mas como é que Deus, nesse arranjo que é família, de novo, não é apenas um arranjo de laços biológicos, mas de laços afetivos com os mesmos valores e laços de fé? Como é então que nós nos comunicamos nesse novo arranjo redimido por Cristo Jesus? Pentecostes. Ninguém falava a mesma língua, cada um falava em língua estranha, mas eles ouviam na sua própria língua materna. O milagre que Deus faz em Cristo Jesus em Pentecoste não é na língua, é aqui no ouvido. É poder ouvir a sua esposa, ouvir o seu marido, ouvir o seu filho, entendendo lá no âmago, na sua língua materna, fazendo sentido para você. O arranjo do modelo familiar pós-Babel em Pentecostes é um arranjo feito por várias pessoas de vários lugares, mas ouvindo a mesma coisa. Que incrível! Não era sobre uma raça ariana, não era sobre um modelo político X, Y, Z. Isso é o totalitarismo. Isso a gente viu isso em Hitler. Não é um povo de um jeito só. A família representa esse belo mosaico de pessoas de tamanhos diferentes, com cores diferentes, se encaixando através de ouvir e ouvir a mesma coisa que é a linguagem do Evangelho. E ali mostra uma bela de uma família. E o que espanta o mundo é como pode eles viverem juntos. Esse é um milagre do Evangelho. Esse é um milagre da sua casa. Então, ei, irmãos e irmãs, prestem atenção. Não lutem para que o seu filho, a sua filha, seu cônjuge, seu irmão, a sua irmã falem a mesma língua que você. Não tente colocar suas roupas nele. Por favor, amor que amor sobrevive à alteridade. O milagre está aqui, no ouvido, de compreendê-los e respeitar a identidade deles. Tentar transformar a sua casa em Babel é um mito, é um pecado e é um risco de botar a sua família para viver sob maldição. Não imprima um jeito babeliano sobre a sua casa. Você vai destruí-la. Você vai destruí-la. E aí, nesse período onde nada dá certo, o mal se multiplica, vai lá. Deus agora vai mostrar que existe um jeito de transformar tudo isso. Então, ok? Lembrem, de um jeito que você não pode fazer, ou se você quiser fazer para não transformar, não ver a transformação na sua casa, lembrem-se, Adão e Eva. Pecado da passividade, pecado da idolatria, de ouvir outras narrativas e acreditar em fábulas. Lembre de Caim e Abel, de tentar resolver com sua própria mão, seu próprio esforço, e ter ali o seu irmão assassinado. Lembrem de Noé, da atividade religiosa que não salva ninguém, embora é importante, mas não salva ninguém, porque a salvação não está nas obras, e sim na obra de Jesus na cruz. Olhem para Babel, evitem tentar imprimir um jeito babeliano de ver o mundo. É se colocar como Senhor e desejar que todo mundo sinta como você cheira, veja com seus olhos, ouça com seus ouvidos. É desrespeitar a identidade, a alteridade que formam a bela de uma família. E cuidado com a forma que você interpreta a promessa de Deus de restauração da sua casa. Legal, agora nós vamos mudar para o nosso segundo ponto. Embora nesse primeiro ponto a gente ouviu isso, que o nome de como a gente não pode destruir a família, embora Abraão ouvira de Deus que ele poderia ter um filho, ele tenta também dar um jeitinho. E nessa tentativa de dar um jeitinho mesmo, depois de Deus ter falado para ele que ele teria filho,
uma geração amaldiçoada. Cuidado. A gente está lutando e às vezes a gente está colocando pessoas em situações de maldição. E pela graça de Deus, as maldições não duram para todo sempre, elas são quebradas na cruz. Essa é a graça de Deus. Mas a gente pode evitar a vida de sofrimento. Segundo ponto, como agora a gente pode ver a família transformada? Como Deus transforma a família? No primeiro ponto é como a gente não transforma a família. No segundo ponto agora é como Deus transforma a família. Nesse segundo ponto, eu gostaria de que vocês lessem comigo Gênesis 11, 31. Isso temos aí? Temos esse aí, Fábio? Se tiver, acompanhem comigo aqui, Gênesis 11, 31. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus. Isso está lá em Gênesis 11, 31. E saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Como Deus pode mudar a sua família? Através da soberania planejada de Deus. Olhe de novo esse versículo que está projetado aqui. Da onde ele sai? Da onde Deus pinça a história? Olha que incrível. Deus é um único, Lutero vai dizer, que é capaz de transformar o mal em bem. Isso não é uma prerrogativa para a gente viver fazendo mal, mas isso serve de esperança para nós. Porque Abraão, aquele que os judeus idolatravam e achavam ele um cara incrível, a gente esquece da história dele. E a gente se empolga com as histórias das pessoas, não é? Até que a gente ouve o passado dela, né? E parece que ali tudo se desfaz, né? A gente se empolga com aquilo que ela é hoje, mas quando a gente pergunta, mas aí, me conta um pouco do seu passado, aí você é bobo, vai e conta, né? E a pessoa fala, não acredito. Às vezes a gente deveria muito mais se alegrar com as histórias redimidas, e a gente deveria fazer isso, porque mostra o poder do Evangelho de transformar famílias, do que ficar espantado com histórias caídas, porque nós nascemos caídos. É o Senhor que nos restaura. E aqui Deus faz o seguinte, ele vai, através da soberania planejada dele, e aí isso é um chute, não um chute, tá? Não vou falar essa palavra. É um tapa na cara daquele que acha que filho de peixinho, peixinho é. Alguém de Ur dos Caldeus, uma cidade que as pessoas ficam discutindo se era da Babilônia, se não era. Uns acham que era pior do que Babilônia. E aí Deus vai lá e tira, sem história nenhuma, uma família, a família de Abraão. E em Josué, no capítulo 24, no verso 2, eu gostaria que todos lessem comigo como era essa família. Josué 24, no verso 2. A gente tem aí? 24, verso 2. Temos, Fábio? Deixa eu ver. Esse acho que a gente tem. Vamos ler todo mundo junto? Então... Uou. Abraão e toda a sua família eram adoradores de demônios. Espera aí. Agora Deus pega e transforma adoradores de demônios em adoradores dele. Cadê o filho de peixinho? Peixinho é. Dizer isso você não compreende a graça. Achar que teu filho, a tua esposa, teu pai ou a nação nunca vai mudar. É achar que adoradores de demônios não viram adoradores de Deus. Essa era a família de Abraão. Aí você olha, uau, que Abraão, que cara incrível, né? Aí você vai e fala, ele adorava demônio. A família dele adorava demônio. Todo mundo adorava demônio. Todo mundo cultuava Satanás. Todo mundo cultuava o diabo. E Deus vai lá e pinça no meio de uma história ruim. Mostra ali uma ação de graça. Que o seu coração nesse momento se enche de esperança com relação a todas as pessoas que você conhece, inclusive consigo mesmo, e achar que você não vai mudar. Que o seu coração transborde de graça. Que o seu coração transborde de graça. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Deus transforma as famílias através de uma soberania. E não é um rolê aleatório cósmico, ok? Não é um rolê aleatório cósmico.
É uma soberania planejada. Deus sabia de tudo e todas as coisas e no momento correto havia deixado com que eles vivessem tudo isso. Foi lá e falou assim, deixa eu mostrar como minha graça invade e transforma famílias quebradas em famílias funcionais. Ele vai lá e salva. A gente, como judeu, a gente acha que as pessoas boas são parte de uma história, né? Não existe bons mocinhos, não existe mocinhos e vilões, todos nós somos vilões. O único mocinho morreu na cruz do Calvário como vilão. Jesus Cristo. Como Deus transforma a família? Através de sua soberania planejada. Isso é esperança para nós. Segundo ponto do segundo ponto. Como Deus pode transformar famílias? Através do espanto. E agora eu queria que vocês abrissem comigo em Gênesis 17, 4 e 5. Ali conta uma história de Abrão. Olha que espantoso. Deus agora vai chamar um cara de 70 anos e vai fazer uma promessa para ele. Ei, você vai ter um filho, a sua família vai ser salva, você será pai de uma grande nação e você terá um filho. Ei, mas eu tenho 70. E aí ele vai viver como um gentio, um hebreu, um meio crente, meio não crente, até os 94 anos. Aonde com 94 anos, Deus fala para ele circuncidar. Ok, perguntem para Deus quando chegar no céu. O cara tem 94 anos, por que precisa circuncidar? Ok, mas entender isso pelo lado da espiritualidade é entender que não há idade para que Deus estabeleça um pacto no nosso coração, mesmo quando a gente se acha disfuncional. E aí Deus vai lá e muda o nome de Abrão para Abraão. Quando Deus vai transformar e transforma a nossa casa, transforma a nossa família, a primeira transformação acontece em nossa identidade. Deus não só transforma o nome de Abraão, para pai de uma grande nação, mas também transforma o nome de Sara. Isso você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 17, ainda no 17, no verso 15 e 17. Se você está esperando uma grande transformação na sua casa, começa a transformação através da sua identidade. Fala para Deus, Deus, me muda. Eu estou orando para que o Senhor mude o mundo, eu estou orando para que o Senhor mude a minha família, mas eu sou parte dessa família, então eu estou aqui, Senhor, mude o meu nome, mude a minha identidade, transforme-a. E se você entende que você foi transformado em uma nova criatura, que você é essa nova pessoa, não deixe que as tentações da vida roubem a sua identidade, de quem você é de fato nos momentos de dificuldades da sua vida. A transformação da família começa no seu coração, na sua identidade, no seu RG. E você entende hoje que você é transformado, então você precisa olhar para a sua certidão de nascimento e entender quem você é de fato. E dizer assim, meu nome foi mudado. Eu sou uma outra pessoa em Cristo Jesus. O nome de Sara foi mudado. Sara, estéril. E agora ela daria filho. Abraão, já velho, sai de Abrão para Abraão. A grande transformação que a gente ora para que aconteça na vida das pessoas, na nossa família, começa dentro do nosso coração. Se a gente está pensando em família como legado, pense no seu coração primeiro, pense na sua identidade primeiro. E detalhe, seus filhos, suas esposas, o mundo inteiro, talvez eles não estão lendo a Bíblia, mas eles estão lendo você o tempo todo. E que o Senhor nos leve a viver a nossa nova identidade, a nossa verdadeira vida nele. Isso é espantoso, né? Deus salva as pessoas através do espanto da mudança de identidade, através de conversões. Então, não percam o ponto 1 do ponto 2. Deus transforma as famílias através da sua soberania planejada. No ponto 2, do ponto 2, Deus transforma as famílias através desse espanto, da mudança de identidade. Último ponto, e a gente vai terminar aqui e orar. Como Deus transforma as famílias através da sua promessa. Através da sua promessa. O homem falhou na promessa adâmica, mas a promessa de Deus ainda estava lá. O homem falhou na promessa de Noé, mas a promessa de Deus ainda estava lá. O homem falhou, Abraão falhou na promessa de Deus para com ele. Aliás, ele nem cumpre a parte da promessa, quem cumpre é Deus. E Deus salva e continua salvando
as pessoas e transformando vidas por causa de sua promessa. O que é uma promessa? É um encontro no futuro. Isso é promessa. E quando você pensa na sua família transformada e você acredita na promessa de Deus, você está marcando um encontro no futuro com a sua família transformada. E agora, quando eu falo de família, eu queria que expandisse um pouco seus horizontes e não pensassem apenas naqueles que portam o seu nome, mas nas pessoas que estão ao redor de vocês. Porque em Cristo Jesus, a gente não mais interpreta a família através de laços biológicos, nem através de laços afetivos simplesmente, porque a gente adotou como parte da família, mas através também de laços da fé, laços da espiritualidade. Se somos filhos de Deus, somos irmãos, somos irmãs. Temos uma grande família aqui. E ter uma grande família significa também bagunça, mas o mais belo de tudo significa perdão sobre perdão, perdão sobre perdão sobre perdão. Ok? Mas qual era essa promessa? A promessa é que de todas essas famílias quebradas, disfuncionais, destruídas, amaldiçoadas, viria alguém para quebrar e botar um fim em toda maldição. E esse alguém era Cristo Jesus. E essa promessa da vinda daquele que conserta todas as famílias e todos os arranjos familiares também veio de uma família quebrada. Olhe para a família de Jesus. Olhe para Davi, quem era Davi? Olhe para os ancestrais de Jesus, tinha de tudo, prostituta, meretrizes, no meio da família de Jesus. E nasce alguém, gente da gente, sem o pecado da gente, para consertar a família da gente. E esse conserto da família da gente é para que a gente pudesse sair da posição de adoradores de demônios para poder adorá-lo. Mas ver um Cristo que nasce no meio da família, no meio da nossa casa quebrada, isso é esperança para o mundo e o mundo todo. Nós não colocamos esperança em nossos filhos, mas os filhos sempre são apontamentos da esperança, porque nós lembramos de um Deus que nunca abandonou este mundo. Em Gálatas, eu termino aqui, diz o seguinte, Gálatas 3, verso 26 e 28. Assim sendo, não pode haver, queria chamar a Isa aqui, Pedro, chamar a banda. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. No verso seguinte, próximo verso, tem mais aí? Fábio? Diz o seguinte, vou ler de novo para vocês. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Quando Deus promete que o descendente de Abraão viria e libertaria a família dele, o nome dele seria exaltado para todos sempre, ao contrário de Babel, ele não estava falando da gente, ele estava falando de Jesus Cristo. E aí, o próprio Paulo, em Gálatas 3,16, diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz aos seus descendentes. Paulo vai reinterpretar a escritura, a escrita de Moisés, quando Deus fala, e os seus descendentes viverão e serão lembrados para todo sempre. Agora, em Gálatas 3,16, Paulo está dizendo assim, não é os seus descendentes, não são os seus descendentes, mas é o seu descendente. E aí ele diz quem é o descendente de Abraão, como falando por muitos, como falando de um só, e é o seu descendente, que é Cristo. A promessa que a nossa família prosperaria só é possível através de Cristo Jesus. E Ele, em nossa casa, significa um legado. E Ele, em nossa casa, significa posteridade. E Ele, em nossa casa, significa transformação. Quer se agarrar na esperança verdadeira? Se agarre na promessa. Um encontro de transformação no futuro. Isso é família. Assim que você deve interpretar a sua casa.
Feche seus olhos, oremos. Pai, obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem sido bondoso conosco. Nos ajuda a reinterpretar a casa, a luz de tantas coisas que a gente cometeu no passado, e o Senhor ainda pinça em nossa história para que a história ainda continue sendo bela, mesmo escrita com tantas cenas de dramas e horrores. E ainda assim o Teu Filho em nossa casa, em nossa vida, transforma as nossas famílias de adoradores de demônios para adoradores do Senhor. E olhar dessa forma arranca de nós o peso, o fardo e coloca a nossa esperança no lugar certo, no objeto certo, que é o Teu Filho, Jesus. Ajude todas as famílias aqui, Senhor. E ajude-nos, por favor, a sermos uma grande família. No nome de Jesus. Amém. Bom dia. Eu queria ler com vocês um trecho do livro de Provérbios, no capítulo 11, os versos 24 e 25. Provérbios, capítulo 11, verso 24 e 25. Aqui na minha versão, ou melhor, deixa eu ler aqui, então, que eu leio a versão que está projetada aqui, né? Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Esse é o momento de ofertório da nossa igreja. Vocês que nos visitam, que estão aqui para ver o Alê ou que vieram de outra igreja, sintam-se convidados, porém não obrigados. Mas aos da casa, aos que aqui frequentam e congregam, esse é um momento nosso de devolver aqui na casa que a gente adora a Deus, o que Deus tem dado para nós. E o convite, a reflexão nesse momento é que a gente faça isso sem medo de que vá faltar. Porque tudo que a gente recebe, a palavra diz lá em João que não tem nada que a gente tenha recebido que não tenha sido dado dos céus. Então que a gente possa, sustentado nas promessas e na palavra de Deus, cumprir esse mandamento da fidelidade dos dízimos, da generosidade das ofertas, entender que não tem nada que a gente receba que não seja derramado sobre nós. Por mais que a gente possa sentir, mas fui eu que trabalhei, fui eu que... Não vai faltar, irmãos. A gente precisa ser ousado nesse movimento, porque Deus convida a gente a prová-lo nisso. Então, que a gente possa, nesse momento, nesse domingo, em todos os domingos, quando a gente for chamado ao ofertório, que o nosso coração entregue com gratidão e com confiança de que tudo que a gente tem vem do Senhor e que nada nos vai faltar. Isso é palavra para mim também, para o meu coração também. Tenho conversado com alguns irmãos, isso é testemunho vivo na vida de muitos de nós, de que Deus se alegra em mostrar para nós que Ele está cuidando de nós, e às vezes a gente percebe isso de maneira palpável através das nossas finanças. Convido vocês a orarem agora. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de adoração a Ti, Senhor. Obrigado porque podemos estar aqui louvando e bendizendo o Teu santo nome. Te agradeço também, Senhor, porque Tu és um Deus bom, um Deus que, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, Tu és um Deus que nos muda, um Deus que nos corrige, um Deus que nos endireita. Somos eternamente gratos por Ti, por Jesus, pelo sacrifício feito na cruz, aquilo que somente Ele poderia ter feito e que nos permitiu a reconciliação e a salvação eterna. Aumenta a nossa fé para que possamos
entender que tudo vem de Ti. E muda o nosso coração para que possamos devolver para Ti aquilo que a Ti pertence. Que possamos depender de Ti. Que possamos contribuir com alegria, com aquilo que temos e que foi dado e que nos foi dado por Ti. Que possamos doar não só o nosso tesouro, mas também o nosso tempo e o nosso talento para a Tua obra. Somos privilegiados por poder participar da Tua obra, privilegiados por ter sido escolhidos por Ti para contribuir com o avanço do Teu reino. Coloque em nós um coração puro, tira o nosso pecado, perdoa o nosso pecado para que possamos entender o tamanho preço que foi pago pela nossa salvação e que possamos devolvê-lo para Ti. É o que te peço e te agradeço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. É só por hoje e o amanhã não me pertence. Assim prossigo e muito mais eu me descubro. O jeito pouco importa, é preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena, não. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder. E sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o Teu amor vivendo aqui em mim. É só por hoje e o amanhã não me pertence. Muito mais eu me descubro. Quanto mais o tempo passa, o modo, jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. Olha só as famílias aqui, ó. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena, não. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar. Um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o Teu amor vivendo aqui em mim.
Banda, obrigado mesmo. E esse momento nosso, a gente já está caminhando para o encerramento. Mas como a gente fala de família, e a gente fala de família também, da fé, como a gente leu agora em Gálatas, é com muita alegria que eu gostaria de dizer que temos alguns dos nossos irmãos se tornando parte da nossa família aqui. Eu gostaria de chamá-los aqui. Eu ver se eu consigo enxergar, não estou conseguindo enxergar muito bem, mas pode começar aqui com a Valéria, que está aqui, a Ivete, o Reynold, o Theo, a Márcia, o Clênio. Quem mais? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais de alguém. A Bia está aqui. Acho que são todos esses. Tem mais alguns ainda que estão namorando. A Bruna que está ali atrás. Boa, Bruna. A Bruna que está ali atrás. Tem mais alguns que estão namorando. A igreja estão vendo se ficam ou não ficam. Tirando o pastor, a igreja é legal. Vocês sabem disso. Mas é isso. Namora, noiva e casa. A gente não tem pressa. Mas a gente também quer fidelizar o nosso relacionamento. Então, se conseguirem. Se as escadas matam, elas não. Ok. Vem mais pra cá, vocês. Posso tirar aqui, Magno, um pouquinho? Legal, enquanto vocês estão chegando aqui, eu queria dar uma oportunidade para uma pessoa aqui falar. A gente tem... O nosso culto, hoje a liturgia nossa é um pouco diferente, sabe que, Fábio? Culto à família. E tem uma menina aqui que chegou e quando a gente se conheceu, ela falou assim: pastor, eu não quero ser membro de igreja não, tá? E ela está aqui. É a mensagem, né? Deus transforma. Brincadeira. Bia, por que você quer ser membro dessa igreja e resolveu ser membro da igreja? Nossa, achei que esse dia nunca ia chegar. Demorou, né? Então, gente, meu nome é Bia, eu tenho 23 anos. Meu pai era pastor, ele não é mais, porém eu cresci num ambiente muito religioso, tradicional. Com 18 anos eu saí do Rio de Janeiro e vim para São Paulo estudar no seminário. Se chama Palavra da Vida, foi incrível, enfim. Depois disso, eu fui ser missionária na Cracolândia, numa ONG. Isso tudo com a minha família no Rio e eu aqui, etc. Só que eu passei por algumas situações de abuso espiritual, sabe? De abuso religioso. Então, ao mesmo tempo que o meu namorado ele começou a vir pra cá, eu gostei. E ao mesmo tempo que eu amava as pessoas, amava a igreja, eu não queria ter meu nome ali, sabe? Eu não queria me firmar em nenhuma instituição por medo. Medo da igreja não interferir no meu temor a Deus e no meu caráter como mulher, mas sim em quem eu era na essência, sabe? Talvez em opiniões políticas ou maneiras de ver, de pensar que talvez nem todo mundo pense igual. E eu cheguei, a Luísa não desistiu, as pessoas não desistiram, então eu cheguei meio revoltadinha, assim, eu falava, não, eu venho, eu participo, mas eu não vou ser membro, não quero. E não foi através de barganha que isso aconteceu. Não foi através de chantagem, não foi através de desconfiar do meu relacionamento com Jesus. Foi através de caminhar junto, sabe? Foi através de me ouvir, de visitar no hospital, de ser presente. Desculpa. Então, hoje eu tô aqui, tô muito feliz porque eu tenho total liberdade com o pastor dessa igreja para ser quem eu sou, para ter minhas dúvidas, para ter meus questionamentos políticos e institucionais de qualquer lugar. E eu tô feliz por esse dia. Uma coisa que eu queria ressaltar é que estar participando das ações, ser do apoio, cantar no louvor, não veio por meio de barganha para eu ser membro, sabe? Não foi assim, não, ó, você só vai participar se você colocar seu nome, se você botar seu CPF aqui. Não foi assim. Foi com calma, foi com conversa, foi com
estar junto, por ouvir. Então, se você está aqui, você tem esse medo de ser de uma igreja porque você não concorda com tudo e você se acha diferente, Jesus, ele está com você. E Jesus, ele estava com os diferentes. E Jesus, ele não instituía regras e saía, ele ia na casa. Então, Jesus, ele não concordava com Zaqueu, mas ele ia na casa de Zaqueu. Então, o que eu quero deixar e o que eu quero falar e o que me deixa feliz é isso. Que Jesus, ele preza por relacionamento. E além de um estilo de vida que é transformado a partir do relacionamento. Não é a partir de uma ordem, de regras, e sim de uma transformação, de um caráter que vem com relacionamento. Então, é isso. Tô feliz. Agora eu sou membro mesmo. Clênio, tem sido um prazer caminhar ao lado dele e da sua esposa Márcia. E eles também agora se juntam conosco como membros dessa igreja. Por que, Clênio? Márcia, vocês tomaram essa decisão? Pastor, Deus muda famílias, como o senhor acabou de pregar. Muda a família de uma jovem, quase criança para nós, sabia? Muda um casal de mais de 70 anos também. Membros de igreja há mais de 70 anos, um dia visitando sem compromisso nenhum, só questão de estreitar laços familiares na fé, viemos aqui a essa igreja. E eu queria aqui aplicar 2 verbos da língua portuguesa que não são muito usados, não são muito praticados. O verbo encantar e o verbo cativar. Encantou-nos a figura do anjo da igreja, pastor Robson. Porque quando nós fomos recebidos ali na entrada, ele nos envolveu de tal forma carinhosa, atenciosa, respeitosa, que conquistou nosso coração. E eu digo mais, para vocês que visitam outras igrejas por aí, conhecem, isso não é normal. O pastor cumprimenta, o pastor é atencioso, mas muitas vezes falta a ele carinho, falta a ele a simpatia para com um visitante. Não foi isso que aconteceu com a Márcia e comigo. O pastor Robson nos envolveu, nos deu carinho, nos deu atenção, nos deu simpatia, e aí vem a outra palavra, nos encantou. Nos encantou de tal forma que conquistou nosso coração. E aí entra a outra palavra, o outro verbo que eu quero dizer, cativar. Por que cativar? Porque nós nos deixamos ser cativados por várias e várias famílias aqui da igreja. Muitos talvez nunca falaram com a gente, não nos conheçam, mas a gente conhece de vista. Mas muitas famílias fizeram diferença na nossa vida, da Márcia e de mim. Fizeram tal de tamanha monta de diferença que nos deixamos cativar. Nos cativou, nos conquistou, e aqui nós estamos. Eu não vou me demorar mais por falar, porque não existem palavras que traduzam sentimento. Só Deus sabe. No coração da Márcia, no meu coração, o sentimento de alegria, de prazer e de contentamento de nos juntarmos a essa família, a esse rebanho conduzido pelo pastor Robson, e poder servir na última fase da nossa vida, mas trabalhar um pouco mais, desenvolver um pouquinho mais os talentos, a capacidade que Deus deu a Márcia e a mim de trabalhar no reino de Deus. Essas foram as minhas palavras. Obrigado. Agora, esse momento é muito importante para a gente. As pessoas estão chegando e algumas outras estão partindo também, que é um momento em que a gente também recebe o Ismael e todo o seu grupo pequeno como parte dessa igreja, como membros dessa congregação que está nascendo, para a gente também poder enviá-los para que eles multipliquem e também formem novas famílias. Ismael, Gabi, Manu e todo o seu grupo pequeno,
Subam aqui. Podem ficar aqui na frente, Mateus, pode chegar aqui. Isso é família, é o ajuntamento e também é um espalhamento. O Ismael chegou no começo do ano passado com um desejo de plantar uma igreja. O projeto nasceu no coração dele e ele veio aqui junto, pode ficar na frente mesmo, assim. E ele veio, começou a caminhar conosco e Deus continuou forjando no coração dele esse sonho. E hoje nós estamos apoiando o nascimento da igreja dele. É uma congregação que está nascendo através de uma vontade divina, mas posta sob um sonho no coração de Ismael. O compromisso que nós temos de tê-los como irmãos e irmãs da fé, e o compromisso que nós temos de ajudá-los, de orar por eles e de investir na vida deles para que eles formem novas famílias. Irmãos, irmãs, com alegria que pergunto a todos vocês se vocês estão felizes. Não vou perguntar se aceitam, né? Iglatista é assim, desculpa. Se aceito como membros ou não. Mas se vocês estão felizes, se vocês estão contentes por ver essa família crescendo e se vocês firmarão com eles um propósito de oração e de ser mais próximo deles. Sim ou não? Então se coloquem de pé, vamos orar por eles. E é com alegria que juntos nós estendemos nossas mãos por todos vocês, para aqueles que ficam, por aqueles que vão. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pedindo e rogando ao Senhor que as bênçãos sobre a vida deles se multipliquem, sobre aqueles que chegam, sobre aqueles que partem, sobre aqueles que irão sob a tua missão para ampliar a família do reino, a família do evangelho. Que o Senhor seja com Ismael, Gabi, Manu e todo o seu grupo. Que o Senhor também seja com esse grupo que agora chega, para que eles possam multiplicar. E que o Senhor seja conosco, para que possamos juntos estar ao lado da congregação que está nascendo e ao lado dos nossos novos irmãos e novas irmãs. E é com alegria no coração que no nome de Jesus nós oramos intercedendo por eles. E é no nome de Jesus que nós dizemos amém. Sejam todos bem-vindos à nova família. Essa é família de fé. Ainda, ali a gente tem algumas lembranças para todos vocês, ali receberão, vão receber aqui à frente. Eu queria que você está aí com o seu familiar, aliás, todo mundo é família, olhe com a pessoa que está do seu lado, nós vamos terminar aqui, com todo mundo aqui, com a banda vai tocar logo em seguida, com essa bagunça gostosa, informal, porque também somos família. Lu, atrás de você. Vamos orar? Orem entre vocês, ore por sua casa. Se você vê alguém sozinho, seja a família do lado dela, vai lá, ora por ela, que os nossos irmãos aqui de casa, nossos diáconos. Se você vê alguém sozinho, vai lá do lado, ore, não deixa ninguém sozinho não. Aproxeguem um do outro, ore pela pessoa. Se você não conhece o nome da pessoa, pergunta o nome dela. Mais alguém sozinho? Tem mais gente sozinho aqui, ó. Mi, chega um pouquinho pra cá, aqui, ó, do seu lado, do seu esquerdo. Isso, deixa eu ver se eu vou fazer esses arranjos. Isso, orem pela pessoa. Se você não sabe o nome dela, pergunta o nome dela, ore por ela. Ore para que Deus use vocês como família, para que abençoe a família deles e para que multiplique a nossa casa. Pai, obrigado, Senhor, pelo culto de hoje, obrigado por essa manhã maravilhosa, pelo ontem nosso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco, feito prosperar a sua casa, não por nosso mérito, mas por causa do Cristo que é exaltado aqui, apesar de nós. Peço, Senhor, que o Senhor seja com cada família, cuide, prospere, que elas cresçam e que elas exaltem o seu nome para todo e todo sempre. Peço que a graça do teu Filho Jesus, que o amor do Pai
que a presença poderosa, consoladora do Teu Santo Espírito sejam com todos aqui. No nome santo de Jesus, nós dizemos amém e amém. Obrigado, Magnani, obrigado toda a banda, obrigado por fazer parte desse momento nosso. Obrigado mesmo, não esqueçam de estar sempre orando por eles, orem pelo Magnani. Ele tem um desejo no coração de ser pastor, não faça isso, cara, continue sendo músico. É bem melhor ser músico. Mas ore por ele, não sei o que Deus vai fazer com ele, espero que ele plante igreja, espero que no futuro a gente possa encontrar, por falar de plantação de igreja, apoiar o trabalho dele. Enfim, a gente nunca sabe o que Deus faz, não é sobre placa, não é sobre ser família, é sobre ser família. Que Deus abençoe vocês e obrigado novamente, obrigado a todos vocês. Oi? Domingo que vem nós não teremos ceia, a ceia será no próximo domingo, ok? Deus abençoe. O que mais? Livros, tem livros lá fora para vocês. É isso, gente. Deus abençoe e tenham todos um excelente domingo. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz. Você pode cantar com a gente. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança Que o mundo vou levar, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, Cristo a esperança
Gente, eu canto mais uma se vocês ficarem. Pode, pastor? Ó, eu vou cantar uma música que eu gosto muito, que eu acho que faz sentido para esse culto, para esse tempo, para essa celebração, que é o seguinte, é a história do cego Bartimeu. O Bartimeu, para quem não sabe, é aquele que gritou no meio do povo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí, durante essa canção, vocês vão entender um pouco mais dessa história, quem não conhece. Vamos lá. Hoje é o teu dia, eu te levanto. Esperei por ele, por nosso encontro aqui na Presbiteriana de Perdizes. O que você quer, pode dizer. Em ti eu tenho fé, quero te ver. Oh, 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 oh. Eu já vivi tempo demais sem enxergar. A tua fé já te curou, amigo. Pode seguir em paz. Um novo dia diante de mim. Escuridão chegou ao fim. Hoje vejo o caminho, posso seguir em paz. Um novo dia diante de mim. Escuridão, oh, hoje vejo o caminho, posso seguir em paz. Agora tudo mudou dentro de mim. Passei a ver além do hoje o aqui. Eu já vivi tempo demais sem enxergar. A tua fé já te curou, amigo. Pode seguir em paz. Novo dia diante de mim. Escuridão chegou ao fim. Hoje vejo o caminho, posso seguir em paz. Novo dia diante de mim. Escuridão, oh, hoje vejo o caminho, posso seguir. Um novo dia diante de mim. Escuridão chegou ao fim. Hoje vejo o caminho, posso seguir em paz. Um novo dia diante de mim. Escuridão, oh, hoje vejo o caminho, posso seguir em paz. Lá, 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 lá. E agora, oh, 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 lá, 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 lá. E agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como eu disse antes, a história é do cego Bartimeu. Bartimeu, a Bíblia diz que ele era cego de nascença. E aí ele estava ali no chão, as pessoas o desprezavam porque achavam, conforme o pastor pregou hoje, que ele era cego por causa de uma maldição hereditária. Eles achavam isso. E aí eles desprezavam o Bartimeu. Mas aí Jesus estava andando em Jerusalém ali com seus discípulos e o povo que o seguia. E aí Bartimeu
percebeu que Jesus estava ali, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí as pessoas tentaram silenciar Bartimeu. Que isso, um cego, pecador por herança hereditária da família, chamando Jesus assim de filho de Davi. E a primeira vez, presta bem atenção, é a primeira vez que Jesus foi chamado de tal nome, porque é um nome messiânico. Bartimeu, antes de vir a enxergar fisicamente, enxergou Jesus espiritualmente, porque o revelou ali: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Talvez os discípulos ficaram preocupados, porque ainda não havia chegado a hora de Jesus se revelar. Mas aí ele insistiu, chamou mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí Jesus fala para os discípulos: vai lá, chama ele, chegou a hora dele. Aí diz que os discípulos chegaram perto de Bartimeu, e aí Bartimeu deu um salto, lançou a capa para o lado e falou: hoje é o meu dia. É por isso que a gente cantou. E aí Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Aí você pode pensar assim: Jesus, ele é cego, não está vendo? Mas Jesus faz isso e pergunta pra gente o que Ele quer, o que a gente quer que Ele faça, porque Ele quer estabelecer um relacionamento comigo e com você. A verdade é que Jesus se importa com você, a verdade é que Jesus se importa comigo. Ele sabe sim quais são as nossas necessidades, mas Ele quer se conectar com a gente. É assim que Ele faz, é assim que a nossa caminhada com Cristo é. Por isso Bartimeu falou assim: mestre, eu quero enxergar. E aí Jesus falou: a sua fé te curou, volte a enxergar. E aí Bartimeu abriu os olhos, e a primeira pessoa que ele viu, o Cristo Redentor, o nosso Salvador e Senhor. Imagina essa cena, ele vendo a face do Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Bartimeu recebeu um grande prêmio. E aí eu fiquei pensando como que Bartimeu foi embora para Jerusalém, pelas ruas. As pessoas, e a Bíblia conta que quando Jesus curou Bartimeu, as pessoas louvavam e glorificavam a Deus por esse milagre. Ei, presta atenção, você enxergou a Jesus hoje? Levanta a sua mão. Quem percebeu Jesus hoje aqui no nosso ajuntamento, levanta a sua mão. Então não tem uma forma de você ir embora senão celebrando e cantando como Bartimeu. Eu fiquei conjecturando, Bartimeu foi muito feliz embora. Ele foi cantando assim, ó. Aprende aí, ó. Lá, 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 lá. E agora posso seguir em paz. Lá, 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 lá. E agora posso ser. Só que com ânimo, ó. Lá, lá, lá. Isso aí. Bartimeu foi pulando assim: e agora posso seguir pelas ruas de Jerusalém. Bartimeu teve um encontro com Cristo e foi cantando assim. E nós aqui em São Paulo também cantamos ao Senhor.